Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. O pessoal pode dizer, pode vir alguma coisa boa de Caxias? Pode, né? Tem muita coisa boa aqui em Caxias. Amém? Graça e paz. Gente, trago um abraço do meu pastor, Marcos Salles, para vocês, né? E que esses momentos sejam um momento de bênção para nós. Eu queria apresentar minha esposa, né? Nem parece minha filha, né? Linda pastora Vívia, né? Veio comigo. Minha filha, eu sou pai da Letícia e do Vitor. Né? Hoje eles não puderam vir, né? Tinha uma festinha de um amiguinho dele e ela ficou para levá-lo nessa festinha. Um amiguinho muito importante, né? E que Deus possa abençoar a nossa vida aqui. Eu queria compartilhar com vocês um texto, sem mais delongas. Está lá no livro de Mateus. Na verdade, está no livro de João. Amém? Na verdade, aqui eu estava vendo a peça da galera aqui. Cara, eu fiquei com pena de Jesus, cara. Pô, eu falei, caramba, Jesus todo prestativo, né? E a galera dispensando Jesus. Mas aqui não acontece isso não, né? Jesus, quando ele está presente, a gente tem que dar valor à presença dele. Dar valor a tudo que ele está fazendo, tudo que ele está realizando na nossa vida. Amém? E eu profetizo que hoje Jesus vai realizar algo poderoso aqui. Jesus vai realizar algo tremendo na vida das famílias aqui. Eu sei que é um evento de jovens, né? Eu costumo pregar para jovens, mas eu prego lá na igreja também, né? Para todos. Né? E que Deus ele possa falar no teu coração poderosamente. No livro de João, no capítulo 21, na carta escreveu o segundo evangelho João, ele... No versículo 2 e no versículo 3, para a gente dar início aqui, está escrito assim, ó. Todos acharam? Vai colocar aqui no telão, né? Vamos lá. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus, eu profetizo que todos entenderão a tua palavra. Eu profetizo, Pai amado, que o espírito de sabedoria, Deus, vai ser derramado na vida da tua igreja. Pai amado, eu profetizo, Deus querido, que o teu Espírito Santo vai fazer um mover diferente em cada coração e que nós vamos entender, Deus, o teu intuito, a tua vontade, o teu querer. Pai, eu profetizo, Pai amado, bênção sem medida na vida da tua igreja, Senhor amado. Que eu suma, que eu desapareça, Pai amado, e o teu Espírito, Pai amado, tenha primazia aqui nesse local, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é um texto bem conhecido, é um texto que fala, após a morte de Jesus, os discípulos estavam reunidos e de repente, Pedro falou, vou pescar. Bom, Pedro falou, vou pescar. Eles estavam tudo tristes, estavam abatidos, porque tinha acontecido algo terrível. O mestre tinha morrido, o mestre tinha sido tomado deles e eles... tinha uma expectativa grande naquilo que Jesus poderia fazer. E, de repente, Jesus morreu. E eles ficaram desorientados. E isso acontece com a gente, quando a gente tem uma grande perda, quando acontece algo terrível na nossa vida, a gente fica um pouco desorientado. E, nesses momentos que a gente está desorientado, a gente pensa em fazer aquilo que a nossa habilidade sabe fazer. Amém? A gente tenta voltar a fazer as coisas que... A nossa habilidade, aquilo que fala assim, eu não preciso de instrução para fazer isso. Eu sei fazer muito bem, eu sei pescar. Era o pensamento de Pedro. Então Pedro, ele saiu, foi pescar e os outros discípulos que estavam com ele, foram junto com ele. Mas algo interessante que eu vejo aqui, que no capítulo 20,
Jesus já havia se apresentado para eles 2 vezes. Amém? Está escrito assim, lá no capítulo 20, no versículo 21, Jesus lhes disse, mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tenho dito isto, soprou-lhes e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Bom, aqui Jesus já estava dando um indicativo que havia uma necessidade na vida do crente, há uma necessidade na minha vida, há uma necessidade na tua vida que você tenha um contato com o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha envolver a tua vida e venha te dirigir. Você pode ser muito eloquente, você pode ter talentos, você pode ter coisas muito especiais na tua vida, mas o que te faz persistir é o Espírito Santo. Aqueles homens, eles tinham sido escolhidos, não eram qualquer pessoa. Deus, quando olhou para aqueles homens, Deus, quando visualizou aqueles homens e separou, Ele viu que havia algo de bom ali, Ele viu que havia algo para ser construído através daqueles homens. E eu já queria começar profetizando aqui na tua vida. Deus, quando Ele te escolheu, Deus, Ele não escolheu assim não. Eu vou chamar esse cara, vou ver se vai dar certo. Né? Eu vou chamar para cá, para a obra, vou chamar para o meu reino, vou chamar para fazer a minha vontade e vou ver o que acontece. Não, eu quero te dizer que quando Deus olhou para você, quando Deus olhou para a tua família, Ele já estava enxergando lá na frente o que poderia acontecer através da tua vida. Mas o ministério, a obra de Deus, ela tem início, meio e fim. Quantos entenderam aqui? Fala para o irmão do lado aí, início, meio e fim. Na verdade, Deus, Ele estava vendo que aqueles homens tinham potencial. Deus, Ele está olhando, quando Ele olhou para você, olha para o irmão do lado aí e fala assim, Deus, quando olhou para você, Ele viu que você tem potencial. Ele sabe que você tem potencial, mas não adianta você ter potencial, não adianta você ser eloquente, não adianta você ter muitos talentos. Ele foi claro aqui no versículo 20, Ele soprou sobre ele o Espírito Santo. Eu queria profetizar na tua vida, sem o Espírito Santo, a carne vence. O rapaz falou comigo aqui, eu não anotei o nome dele, o líder, é aquele ali, né? Eu vi pela foto. Né? Falar sobre a luta da carne contra o espírito. Bom, quando a gente pensa lá em Gálatas, está escrito que tem a luta da carne contra o espírito. Quando está falando ali, está falando da minha carne e do meu espírito, não está falando do Espírito Santo de Deus. Essa luta da carne contra o espírito sempre vai existir. Fala para o irmão do lado, sempre vai existir. Essa luta vai sempre existir. Mas o próprio Jesus, Ele estava sinalizando para esses homens aqui, e estava falando para eles assim, ó, vocês têm que ter o sopro do meu espírito, para quê? Para que vocês venham vencer a carne. A carne, ela tende sempre ao que é mal, ao que é ruim, ao que é errado. A carne, ela sempre tende ao pecado. Amém? E existe essa batalha. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, no caso, quando Jesus sopra esse Espírito nos discípulos, quando Ele fala àqueles discípulos, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, para quê? Para que vocês venham resistir e a carne venha perder terreno. Às vezes a carne vem ganhando terreno na nossa vida, por quê? Porque a gente quer lutar com as nossas próprias forças. Você quer resistir com aquilo que é teu. Na verdade, aquilo que é teu, aquilo que é meu, isso não pode resistir à nossa carne. Por quê? Porque a carne, ela vai vencer o nosso espírito, porque nós não estamos preparados para essa luta. Então o próprio Jesus, Ele enviou o Espírito Santo dele para quê? Para habitar em nós, para quê? Para que a carne venha perder terreno. Essa luta, ela não vai parar, essa luta, ela não vai terminar. Aí lá no versículo 21, na parte A do 3, está escrito assim, e disse Pedro, vou pescar. Era o desejo da carne de Pedro. Pedro queria ir pescar. Pedro estava desorientado, Pedro não sabia para onde ir, ele não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele, vou pescar, vou fazer aquilo que eu fazia antigamente, aquilo que eu sabia fazer muito bem. Algo que eu queria profetizar na tua vida hoje, você vai queimar as pontes com o passado. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo nos envolve, quando o Espírito Santo nos enche, transforma a nossa vida, ele faz com que nós venhamos deixar de saber aquilo do mundo. Eu queria profetizar na tua vida. Hoje Deus, Ele quer te estragar para o mundo.
Você não tem que prestar mais para o mundo. Quando você estiver desorientado, você tem que buscar esse sopro do Espírito na tua vida, para que você venha ser orientado e a carne não venha vencer. A carne de Pedro venceu, por quê? Porque Pedro, ele estava desorientado, estava fora da posição. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho aqui sobre posicionamento. Amém? Sem o Espírito, nós induzimos as pessoas a errarem. Vê aqui no texto, ele fala, vou pescar. Pedro era um líder nato. Pedro era um líder nato, ele tinha pessoas que o acompanhavam. Mas Pedro estava desorientado. Pedro não sabia o que fazer. Pedro estava deixando a carne vencer. E eles foram pescar. E você entende que no texto eles foram pescar, foram fazer coisas que eles sabiam fazer muito bem. Mas o texto fala... Ele falou que eles seriam pescadores de homens. Amém? Seriam pescadores de homens, não mais pescadores de peixe. Mas quando eles se encontraram desorientados, eles voltaram às velhas práticas. Eu queria profetizar na tua vida, encha-vos do Espírito Santo, para quê? Para você não voltar às velhas práticas. As velhas práticas não podem mais fazer parte da tua vida, não podem mais fazer parte do teu caminhar. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Essa luta, ela pode ser vencida. Enchei-vos do Espírito Santo. Fala para o irmão do lado, enche a tua vida com o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia, enche com o Espírito Santo. Ele tinha ministério, ele tinha direção. Jesus caminhou com aqueles homens 3 anos, ensinando, mostrando o caminho, mostrando o que tinha que ser feito. Mas aqueles homens estavam cegos. Quando o Espírito Santo não habita em nós, quando a carne vence, a gente fica cego, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue lembrar. Coisa terrível que eu estava observando na vida desses homens. Esses homens, eles não eram para estar nem por ali. Sem o Espírito Santo, nós até caminhamos com boas ideias, né? Porque o homem, ele tem um talento próprio, né? A gente pensa, mas o Espírito Santo é que nos conduz. Aquilo que é legal, aquilo que é correto, aquilo que nos faz crescer, aquilo que edifica a nossa vida, é só com o Espírito Santo, não é com as nossas boas ideias. Quando você deixa o Espírito Santo de lado da tua vida, a carne vence. Essa luta da carne contra o Espírito, se você não preencher o teu Espírito com o Espírito Santo, você vai sempre perder, você vai sempre ser derrotado. E hoje eu vim aqui profetizar esse Espírito, para quê? Para que você venha se encher do Espírito Santo de Deus, para que você venha vencer a carne. Sem o Espírito Santo, a cegueira te aflige. Aí fala assim, mas como assim a cegueira, pastor? Vamos lá no livro de João, no 21 ainda, no versículo 4, está escrito assim: entretanto, ao clarear de manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Como assim? Tem algumas teologias doidas aí que falam um monte de coisa sobre isso, né? Mas eu acho muito estranho os homens que caminharam com Jesus tanto tempo, e eles estavam diante do Mestre, e eles não perceberam que era ele. Isso pode acontecer. O Senhor pode estar se apresentando diante de nós, mas a nossa cegueira espiritual, porque a carne, ela é cega. A carne, ela só enxerga as coisas do mundo. A carne, ela só enxerga aquilo que é prazeroso para ela. Então, naquele momento aqui, aqueles homens, eles estavam perdidos, e eles depararam diante de Jesus, e não conseguiram ver que era Jesus. Não perceberam que era Jesus. Sem Jesus, mesmo aquilo que está patente, aquilo que está visível aos nossos olhos, a gente não consegue ver. Mas quando você é cheio do Espírito, até as coisas encobertas, Ele revela para você. Até as coisas que ninguém está vendo. Aquilo que ninguém está enxergando, o Espírito Santo em nós ativa algo poderoso no meu coração e na minha visão, que eu consigo ver o que ninguém vê, eu consigo enxergar o que ninguém pode enxergar.
E eu profetizo isso aqui na tua vida. Que você possa absorvendo tudo isso e ver que sem o Espírito Santo, você fica sem rumo. Sem o Espírito Santo, a carne sempre vai vencer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Deus, Ele quer revelar algo poderoso na tua vida hoje, irmão. Creia nisso, é necessário uma reconstrução na nossa mente. Aqueles homens, eles precisavam de uma reconstrução na mente deles. Eles estavam caminhando, eles estavam vagando, eles voltaram para as práticas antigas. Mas Deus hoje, Ele começa a trabalhar na vida, nesse momento aqui, Deus começa a trabalhar na vida daqueles homens. E eu profetizo que hoje aqui, Deus começa a trabalhar na nossa mente. Deus começa a mover na nossa mente, organizar nossos pensamentos. Amém? E uma das coisas principais que eu vejo aqui no texto e que pode acontecer na nossa vida, caso nós venhamos abrir o nosso coração e a nossa mente, está no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 6. Então Jesus orientou-os. Amém? Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixe. Bom, eu vejo aqui a obediência. A obediência. Jesus deu uma ordem ali clara. Vai lá, volta lá no mar. E joga a rede. Volta no mar e joga a rede. O interessante é que eu vejo muito crente querendo obter vitória. Eu vejo muito crente querendo crescimento, eu vejo muito crente querendo se aprofundar em tantas outras coisas, mas algo muito simples que Deus, Ele requer de nós, obediência, e às vezes a gente não quer fazer. A obediência tem que ser reconstruída em nós, na nossa mente, no nosso caráter. A obediência, obedecer não é fácil. A carne, ela tende a não obedecer. A carne é desobediente. Tem até um pastor antigo aí, a igreja dele é meio diferente da nossa, né? Ele fala muito sobre a carne. Ele fala: a carne é feiticeira. Vai saber quem é, né, pastor? A carne é feiticeira, a carne é podre, a carne é... Eu penso, não, eu passo perfumezinho, a minha está cheirosinha, né? Mas a carne, ela tende sempre para aquilo que é errado. Então, entre essa luta do espírito contra a carne, a gente tem que se armar para quê? Para que a carne não venha vencer. Para que a carne não venha fazer com que nós venhamos errar o alvo. Venhamos pecar, venhamos errar contra Deus. Deus, Ele quer reconstruir algo poderoso na vida da igreja. Deus, Ele quer construir algo poderoso na vida da juventude. A juventude, ela tem um problema muito grave, que é a desobediência. Parece que a rebeldia é legal, a rebeldia que é maneiro, isso que curte, aquilo outro. Mas Deus, Ele está dizendo, a obediência traz a bênção, a obediência traz a direção, a obediência traz o crescimento, e é uma das coisas principais que Deus, Ele quer reconstruir na nossa mente hoje, é a obediência, obedecer. Aí a coisa começa a fluir, aí a coisa começa a voltar aos trilhos, aí as coisas começam a acontecer. Algo interessante que eu vejo aqui na frente, no versículo 9 do capítulo 21, está assim: então, assim que soltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Na verdade, tem um sanduíche no McDonald's aí que, na verdade, já existia, né? McFisher, né? Já existia, o primeiro McFisher da história. Peixe e pão na brasa. Algo que eu vejo aqui muito interessante: reconhecimento. O reconhecimento faz que nós venhamos entender o quê? Que tudo que eu preciso, tudo que você precisa, Jesus já tem. É algo até meio coerente. Os caras estavam pescando porque eles estavam querendo peixe. Jesus mandou os caras voltar para o mar, jogar a rede para um lado, pescar muito peixe, e eles pescaram. Quando eles chegaram na praia, já tinha o peixe pronto. Reconhecer que tudo que você precisa já está nele. Tudo que você precisa, Ele já tem para você. Ele já tem para fazer na tua vida. Aleluia. Enxergar que tudo que eu preciso já está em Deus. A necessidade do Espírito nos mostrar isso. Obrigado, meu irmão. Eu trouxe uma toalhinha, mas ficou lá no carro. O carro está ali, eu estou olhando ele daqui. O pessoal da farmácia depois vai me prender. Amém? Algo poderoso que Ele quer fazer na nossa vida. Nos mostrar
que tudo que eu preciso está nele. Tudo que você precisa está nele. Amém? A gente luta, a gente trabalha, a gente conquista. Porque Ele nos dá força para isso, Ele nos dá direção para isso. Mas aquilo que você precisa está nele. Ele já estava na praia, preparado com pão e peixe. Ele já estava na praia esperando aqueles homens voltarem. Amém? Foi dada uma ordem, eles obedeceram. Foram lá, jogaram a rede, buscaram peixe. Quando eles voltaram, Jesus falou: olha só, eu fui lá, mandei vocês ir lá, mas aqui, ó, eu já tenho. E foi o momento que eles conheceram Jesus. Reconheceram que era o mestre, reconheceram que Jesus estava ali. Que mesmo eles achando que eles estavam perdidos, desorientados, Jesus mostrou que estava ali por perto. Irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a tua vida, de repente você está vivendo num redemoinho. Eu quero te falar que Jesus Cristo está próximo, e Ele está observando. Ele está ali do lado com o peixe e pão para te dar o momento que você enxergar, o momento que você reconhecê-lo. Peixe e pão, fala para o irmão do lado, peixe e pão. Aleluia. Foi dada uma ordem para que eles fossem para Tibérias. Lá em Lucas, deixa eu ver. Isso. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, está escrito assim: e eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestido de poder do alto. Bom, aqui a gente fala sobre posicionamento. Qual tem sido o posicionamento que a gente tem tomado diante de tudo aquilo que nós temos vivido? Diante de todos os momentos da nossa vida, você está na posição na qual Deus te chamou para estar? Aqueles homens, eles saíram para pescar, eles estavam lá no mar da Tibéria, eles estavam fora da posição. Esse local aqui que Jesus falou com eles era Jerusalém. Tem alguns textos que falam assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, na verdade, aqueles homens estavam vivendo da maneira que eles queriam, eles estavam vivendo na sua própria força. Eles não tinham aguardado o momento de serem revestidos do alto do poder. Não havia como eles vencerem a carne, vencerem os desejos de voltarem a praticar as obras mortas, de voltarem a praticar as coisas antigas que eles praticavam. Sabe por quê? Porque eles não tinham o direcionamento do Espírito Santo. O crente sem o Espírito Santo, ele não consegue vencer as tribulações da vida, as lutas da vida. Hoje eu vim aqui profetizar o Espírito Santo para quê? Para que você seja vitorioso, para que você venha avançar, mesmo em meio às lutas, tristezas, às vezes chega sobre nós. Eu quero dizer um negócio para você: a luta da carne contra o Espírito sempre vai existir, sempre vai existir. Mas o Senhor, Ele profetizou para nós uma fortaleza, algo que venha nos fortalecer contra essa luta. Venha nos vacinar para que a gente venha estar firmes, resistir, entender, perceber que o diabo ele vem cirandando, né? Ele vem procurando brechas e às vezes a gente deixa a brecha. O diabo ele é brecheiro, o diabo ele é brechó, na verdade, né? Ele gosta de encontrar brecha, e quando ele encontra brecha, ele entra, e ele tenta modificar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Em 3 anos, o Senhor passou fazendo um seminário, né, intensivo para aqueles homens. E logo depois que Jesus morreu, os caras se espalharam, os caras começaram a se perder. Então Jesus ele tinha deixado ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, porque Jesus ele entendia que sem o Espírito Santo, o crente não consegue resistir. Sem o Espírito Santo, o crente não consegue avançar. Sem o Espírito Santo, o crente não consegue fazer nada. Ele fica levando uma vida, um marasmo, uma vida medíocre. Mas o Espírito Santo, ele nos agiganta, ele nos levanta, ele nos orienta, ele nos direciona. E é essa direção na qual você não pode deixar de fazer parte. Busca o Espírito Santo de Deus. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria contar uma parábola aqui. Vocês conhecem a parábola do cão branco e do cão preto?
De vez em quando tem umas parábolas boas, tem uma do bambu. Próxima vez que eu voltar aqui, eu conto a parábola do bambu. A parábola do cão branco e do cão preto é o seguinte. Existia um homem que ele tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro branco e ele tinha um cachorro preto. E ele levava esses cachorros para uma rinha. Eu não sei se vocês já viram rinha de cachorro. Tem rinha de galo, né? Aqui eu sei que tem, que eu era moleque aqui, eu cheguei até a ter galo, né? Confessar meu pecado aqui. Amém? E ele levava esses cachorros para a rinha, para lutarem um contra o outro. E ele botava os cachorros para lutarem e as pessoas apostavam. E apostando. E ele apostava também, ele apostava no cachorro. Num dia ele apostava no branco. E todo mundo apostava. E botava o cachorro para brigar, e o branco vencia. Aí ele ganhava dinheiro. Passava um tempo, os cachorros se recuperavam, ele levava os cachorros de novo. Botava o cachorro para lutar, todo mundo começava a apostar. Apostava no branco, ele apostava no preto. E ele vencia novamente. E isso aconteceu várias vezes. E uma hora uma pessoa falou para ele assim, pô, cara, não estou entendendo. Como é que, poxa, você chega aqui, o branco vence num mês, no outro mês o preto vence e você aposta no cachorro certo? Ele falou, é porque o cachorro que eu dou mais comida. Eu alimento mais esse cachorro o mês inteiro e o outro eu alimento menos. Então eu sei que com certeza ele vai vencer. E é assim que é a luta da nossa carne contra o espírito. O que você tem alimentado mais? A tua carne ou o teu espírito? Amém? O que você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Isso vai fazer a diferença na tua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que é mais alimentado vai estar mais nutrido, vai estar mais forte, vai estar com mais poder. Amém? Se você alimentar o teu espírito, se você estiver alimentado lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, jejuando, as disciplinas espirituais, e a vida cheia do Espírito Santo de Deus, quando a carne gemer, ela vai ser vencida facilmente. Por quê? Porque o teu espírito está cheio, está pronto, está forte, está revigorado. Amém? Espírito bem alimentado. Fala para o irmão do lado, espírito bem alimentado. Não dê bobeira, alimente o teu espírito. Amém? Deixe de viver sem o Espírito Santo. Você não pode, você não vai resistir. O Espírito Santo pode fazer com que você venha resistir batalhas terríveis. Quando você está cheio do Espírito Santo e se levanta algo ruim, algo terrível, o Espírito Santo ele vai e te apacenta, ele te acalma, ele te dá a solução, ele faz com que você venha enxergar que Deus não deixou de estar do seu lado a nenhum momento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Aleluia! Oh, Pedro e os outros discípulos, eles começaram uma história a partir do momento que eles obedeceram. Deus reconstruiu os pensamentos dele. Deus conectou a mente dele novamente com aquilo que tinha sido feito há 3 anos. E eles voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, algo tremendo aconteceu. Lá em Atos 2, no versículo 4, que todo mundo conhece. E todas as pessoas que estavam ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder e que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Na verdade, eles estavam caminhando numa direção totalmente distante daquilo que Deus queria para eles. Mas Deus estava falando assim, ó, volta para Jerusalém, que é em Jerusalém que eu vou revestir vocês do poder, para que vocês venham começar a fazer aquilo que eu determinei para vocês. Jesus não salvou aqueles homens, Jesus não me salvou, não te salvou, para que nós venhamos voltar às velhas práticas. Quando Ele nos trouxe, Ele nos tirou do mundo do pecado. Quando eu falo lamaçal do pecado, eu lembro daquele menininho de 6 anos, né? Menininho de 6 anos, quando o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, que pecado devia ser, né? De roubar bala na escola, um do outro. É um menino de 6 anos, mas Deus, Ele nos resgatou. Ele nos tirou de lá. Por que que Ele fez isso? Para que nós venhamos completar a obra dEle. Quando esses homens voltaram para Jerusalém, que Deus revestiu de poder, aí começou a história da igreja. Aí começou a história da igreja. E uma história na qual eu e você, nós temos a incumbência de continuar. Mas sem o Espírito, nós vamos ser só mais um no meio da multidão.
Sem o Espírito, você simplesmente vai acordar, vai vir numa igreja de manhã, vai vir na igreja à noite, vai vir na igreja quarta-feira e vai continuar caminhando e a sua vida vai ser a mesma, mas cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas tremendas. Coisas tremendas. Através do poder do Espírito Santo. Amém? Lá em Atos, no 2:37, está assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebei o dom do Espírito de Deus. Recebei o dom do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai atrair pessoas. Pessoas vão ser atraídas até você e falar assim: eu quero isso aí que você tem. Eu quero isso aí que você tem. Teve uma jovem que ela era viciada. E ela vivia com um grupo, se drogando. E de repente ela teve um encontro com Jesus. E ela começou a participar da igreja, ela foi cheia do Espírito Santo, teve a vida transformada. E um dia o Senhor direcionou essa jovem a voltar lá, naquele lugar que ela tinha de prática, de se drogar. E quando ela chegou naquele lugar, as pessoas que estavam lá se drogando, olharam para os olhos dela brilhavam, e eles falaram assim para ela: o que você tomou? Qual foi a droga que você usou? Eu quero também. Esse é o Espírito Santo atuando na vida do crente. Agora, se fosse movido pela carne, aquela jovem ela ia voltar a praticar o uso de drogas, mas não, ela teve a vida transformada, porque cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos restaura. Sem o Espírito, a carne vence. De repente você está pensando assim: poxa, eu caio sempre nos mesmos erros, né? Eu me levanto, eu caminho. Daqui a pouco passa um tempo, eu pratico de novo aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero. O próprio apóstolo Paulo fala: aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Essa é a nossa vida, é o nosso cotidiano. Então essa guerra, essa luta, ela sempre vai existir. Mas Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você: há um jeito de você vencer a carne. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode fazer com que você tenha um bloqueio na tua vida em relação aos ataques do inimigo. Os ataques do inimigo não vão funcionar quando você tiver a vida cheia do Espírito Santo. Enquanto essa luta da carne contra o Espírito, enquanto essa guerra ferrenha está acontecendo dentro de nós, nós vamos ter vitória, porque o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade, ele nos conduz a todo o caminho, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que nós necessitamos, a gente consegue enxergar através do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Hoje, eu tenho convicção de que Deus, ele nos chamou para a gente dar continuidade. Dar continuidade à igreja. E a igreja, ela só pode ter continuidade cheia do Espírito Santo. Uma igreja que avança é uma igreja cheia do Espírito Santo. Um jovem que consegue vencer as barreiras é um jovem cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo, sine qua non, sem o Espírito Santo não tem como você vencer as batalhas que têm se levantado contra nós. Existem batalhas que se levantam contra nós, que o Espírito Santo ele tem que nos conduzir, que senão a gente cai, a gente erra, a gente peca. Quantos estão me entendendo? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Glória a Deus, eu queria pedir à pastora que viesse aqui. O pastor foi esperto, né? O pastor tem que ter um tecladista na igreja, né? Casou logo com a tecladista. Amém? A ela que foi abençoada. Quando ela foi lá te pedir, né? Amém? Coloca a mão no teu coração. Eu queria pedir que você ficasse de pé. O Espírito que nos conduz a toda a verdade. O Espírito que movimenta a nossa vida, o Espírito que conduz a nossa vida. Eu estou falando aqui para a igreja, mas eu queria ser direto para o jovem aqui. Jovens, cheios do Espírito Santo de Deus.
Sabe por quê? Sem o Espírito Santo de Deus você não vai conseguir vencer batalhas. O Espírito Santo tem feito coisas tremendas na vida de jovens aí. Tem jovens que se você olha, você nem acredita as proezas que ele está realizando. Aí você fala, mas Deus chamou. Deus te chamou também. Deus te chamou também. A única diferença é prioridades. Qual tem sido a tua prioridade? Para a igreja também, qual tem sido a tua prioridade? A palavra de Deus, ela é clara, ela nos fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você está buscando o reino de Deus, você está buscando por aperfeiçoamento espiritual. Para quê? Para que esse reino venha viver dentro de você. Tem uma passagem em Mateus que fala que os fariseus, eles perguntam para Jesus, quando é chegado o reino de Deus? Jesus fala, já chegou. Já chegou, o reino de Deus está dentro de você. E através desse movimento do reino de Deus dentro da minha vida, dentro da tua vida, é que nós fazemos a diferença nesse mundo. Que nós fazemos a diferença onde a gente caminha. A gente faz a diferença onde a gente frequenta. De repente você é um jovem que você é desacreditado no meio dos teus amigos. Por quê? Porque você não tem dado um bom testemunho. E sabe por que você não tem dado um bom testemunho? Não é porque você é mau, que você não presta, que você não serve. Não é nada disso, é porque está faltando se encher do Espírito Santo. Está faltando ter uma vida abundante no Espírito, porque essa vida abundante no Espírito vai fazer você transbordar ao teu redor. E quando você transbordar ao redor, você vai contagiar as pessoas que estão em volta de você. E eles vão olhar para você e vão ver que você é um jovem de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Por você mesmo, você não presta. Por mim mesmo, eu não presto. Não tem nada de bom em mim. Só o Espírito que habita em mim. E esse mesmo Espírito, ele quer te envolver e fazer com que você venha crescer em Deus e venha espelhar Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, agora a gente é conhecido por parte. Em parte eu sou conhecido, mas quando ele vier, nós vamos olhar como um espelho. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Ele tem que refletir na tua vida. Teve um homem naqueles países de cortina de ferro, que esse homem, ele gostava de pregar o evangelho, era cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se privava de falar do amor de Deus. E aquele homem, ele foi preso, para quê? Para que ele parasse de pregar o evangelho. E quando chegou na cadeia, ele continuou pregando o evangelho. Ele estava ganhando para Jesus os presos. E eles falaram para ele, tu para, senão a gente vai fazer você parar. Eu acho que aquele homem até queria parar, mas o Espírito que brotava dentro dele não deixava. É isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo, ele movimenta dentro de nós, ele agita tanto dentro de nós. João Batista foi batizado no ventre da mãe, quando ele teve um contato com Jesus. E hoje Jesus está aqui querendo um contato contigo. Ele quer fazer você agitar também. E aquele homem cortaram a sua língua para que ele parasse de falar. E dentro da cadeia falaram que ele feria a sua língua e escrevia nas paredes Jesus. E as pessoas continuaram a se converter através da vida daquele homem. Esse é o nosso papel. Você só não consegue fazer porque o teu nível de Espírito Santo ainda está baixo. Tem que dar carga nessa bateria, tem que fazer crescer. E eles cortaram os braços daquele homem e ele ficou muito doente. E ele ficou de cama. Mas a história daquele homem estava, ó. Através do Espírito Santo, Deus vai ventilar teu nome. Ao falarem de você, pessoas vão ser contagiadas. Ao falarem de você, a tocarem do teu nome. E ele foi transferido para um hospital. E nesse hospital as pessoas iam lá visitar aquele homem. E por incrível que pareça, aquele homem olhava para as pessoas e ele chorava. E quando a lágrima daquele homem descia, as pessoas eram convertidas a Jesus através das lágrimas daquele homem.
Aquele homem impossibilitado, sem língua, sem mão, ele conseguia trazer as pessoas. Imagina o que Deus não pode fazer em você. Cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, transbordante em Deus, transpirando o Senhor. Deus, Ele está querendo uma igreja que transpire a Cristo. Deus, Ele está querendo uma igreja transpirando o amor de Deus. E isso nós só vamos conseguir através do Espírito Santo. Não existe força humana que tenha a capacidade de fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Aleluia! Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Oh! Aleluia! Oh Deus! Precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai amado, assim como Pai no dia de Pentecostes, Senhor. Oh Pai amado, Tu posicionaste aqueles homens. Oh Pai amado, eu te peço, Senhor, nos posiciona, nos ensina a obedecer. Reconstrói em nossa mente, Pai, um pensamento fixo em Ti, Senhor. Oh Pai amado, nos traz o entendimento que nós venhamos saber que só com o Teu Espírito Santo nós vamos executar o trabalho no qual o Senhor nos chamou para fazer. Oh! Naquele tempo Deus chamou os apóstolos. E Ele tinha muitos discípulos, na verdade eram muitos discípulos. E esses discípulos cheios do Espírito Santo, eles difundiram o Evangelho nas nações. E esse Evangelho chegou até a mim e até você. E nós temos responsabilidade em dar seguimento a isso. Mas a nossa mente tem que mudar, nós temos que entender que nós temos que fazer a obra, buscar o reino. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem muito crente na igreja buscando bênção. Ah, meu irmão, eu quero te dizer, enche-vos do Espírito Santo de Deus, que a bênção vai te seguir. A bênção vai atrás de você, aonde quer que o Espírito Santo te levar. Oh, aleluia! Glória a Deus!